1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, olha isso, come e bebe, porque já se ouve, olha isso, ruído de quê? De abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, foi para onde, igreja? Foi para o cimo do Carmelo. E encurvado para a terra, o que ele fez? Meteu o rosto entre os joelhos. 1 Reis, capítulo 18, versículo 43 agora. E disse ao seu moço: olha isso, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por quantas vezes, igreja? 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de quem? Do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não, o que, igreja? Não te detenha. Dá uma parada aí, olha aqui, pastor. Você vê que, olha uma coisa muito poderosa. Quando o profeta Elias encontra com Acabe, ele pediu, né? Para que ele o quê? Para ele comer, foi no verdade, para ele subir, para ele beber. Você vê, o profeta nem tinha subido o Monte Carmelo, e ele disse lá no versículo 1: já se ouve ruído de abundante o que, igreja? Chuva. Mas espera aí, que barulho de chuva era essa que Elias ouviu, sendo que ele nem tinha começado a orar, sendo que ele nem tinha subido ainda o que, igreja? Um monte. Mas por que ele falou isso, pastor? Com o rei. Por que ele falou isso? Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala, Deus, ele diz assim, ó, repete assim com o pastor: está escrito. Mas do jeito que você falou aí, só a Santíssima Trindade. Fala com fé, igreja. Fala assim, ó, está escrito: o meu justo, ele viverá pela fé. Diga glória a Deus. E qual é a definição de fé que a Bíblia fala? Qual é a definição de fé, seu Haroldo, seu André? Sabe qual é a definição de fé? A definição de fé é o seguinte: é certeza. Fé é o que, igreja? É certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Fé é certeza. Elias nem subiu o Carmelo, nem tinha dobrado o joelho, nem tinha colocado o rosto em terra, mas ele falou: pode subir, pode comer, pode beber, porque já se ouve ruído de abundante o quê? Chuva. Isso é fé. É certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Elias, ele sabia que ia chover. Elias não estava vendo chuva, mas ele sabia que Deus iria mandar a chuva. Diga glória a Deus, igreja. Quando a gente conhece o Deus vivo, quando você tem experiências com Deus vivo, deixa eu te falar uma coisa: é diferente você conhecer só as histórias, e outra coisa é você viver o que isso aqui fala e relata. Você passa a ver as coisas que está escrito aqui na Bíblia acontecendo na sua o quê? Na sua vida. Isso é ter uma experiência com quem? Com Deus. Quem está entendendo, igreja? Isso é ter uma experiência com quem? Com Deus. Então Elias tinha experiência com Deus. Por isso que ele falou: pode comer, pode beber, vai lá, emparelha seus cavalos, e eu já ouço o ruído de abundante chuva. Elias, ele estava convicto de que Deus iria enviar chuva. E Acabe obedeceu, tudo bem. Aí Elias sobe o alto do Carmelo, se ajoelhou, colocou o rosto lá entre os joelhos, ou seja, se ajoelhou, colocou o rosto no chão. Aí Elias falou para o servo dele: agora olha lá na direção do mar. Aí o servo dele olhou a primeira e o que, igreja? Nada. Olhou a segunda e o que, igreja? E nada. Vamos ler lá no 43. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E por quantas vezes? Imagina, olha aqui, pastor. Imagina, ele olhou a primeira, nada. Olhou a segunda, nada. Olhou a terceira, nada. Olhou a quarta, nada. Olhou a quinta, nada. Olhou a sexta, nada. Mas pastor, por que Elias mandou, fez ele voltar lá? Todas as vezes, sabe por quê? Elias tinha certeza, igreja. Quando você tem certeza de que Deus está contigo, não importa o que a sua visão física, o que a lógica ela mostra para você.
Qual era o dever do profeta? Era orar. E qual era o dever do servo dele, dona Marisa? Era o quê? Era o quê? Era só olhar e observar. O dever do profeta era o quê, igreja? Era orar. E o dever do servo dele era o quê? Era só olhar lá, era só isso. Mas posso te falar uma coisa? Pode falar, igreja? Pode? Sabe onde que a gente perde às vezes com Deus? Às vezes não, na maioria das vezes é quando a gente quer viver pela lógica. Você sabia disso? A gente perde com Deus é quando a gente quer viver pelo quê? Pela lógica. Como assim? A gente quer uma explicação, a gente fica procurando uma explicação. Mas Deus, como que vai acontecer? É ou não é verdade? É ou não é, seu Manuel? É ou não é? A gente fica procurando uma explicação, mas como que vai acontecer? Olha quanto que eu estou devendo, mas como que vai acontecer, pastor? Olha aqui, está aqui no papel o exame médico, o médico estudou para isso. Eu fiz, foi 5 exames, pastor. O médico diz que eu tenho isso aqui, está aqui no exame. A pessoa fica o que, igreja? Procurando lógicas. Mas como que o fulano vai mudar, pastor? Sendo que eu estou orando para ele, sabe? E quanto mais eu oro para ele parar de fazer isso, mais ele piora. Quanto mais eu oro para essa situação ser resolvida, mais a situação se agrava. Aí você sabe o que acontece? Enquanto a pessoa ela quer ficar esperando lógica, ela mesmo atrapalha o poder de Deus de agir na vida dela. E Deus não trabalha com lógica, Deus trabalha com aquele que vive pela fé. Diga glória a Deus, igreja. Se dependesse do servo de Elias, sabe o que ele ia falar na sexta vez? Meu senhor, vamos fazer o seguinte, eu já fui lá 6 vezes, não tem nada, vamos voltar, embora voltar, porque não tem nada lá não vai chover nada não, a seca vai continuar, a fome, aí o calor vai continuar, vamos descer desse monte que o negócio está difícil. Mas não, meu irmão, ele obedeceu. Elias orou. Qual é o nosso dever? O meu dever e o seu é orar. O nosso dever é qual, igreja? Vira para o irmão, para a irmã que está ao seu lado e fala assim, ó, esse é o seu dever, é orar. Fala aí, mas fala com fé. Fala, esse é o seu dever, é orar. Agora pergunta assim para o pastor, mas por que eu tenho que orar, pastor? Do jeito que vocês falaram aí, é só, hein? Fala com fé, igreja. Fala, por que eu tenho que orar, pastor? Fala aí, igreja. Jesus, no livro de Lucas 18, ele disse, lê lá Lucas 18, ele começa a parábola do juiz iníquo falando o que, o Pedro, né? O que ele começa lá, Lucas 18? É isso mesmo, disse-lhe Jesus, é isso mesmo, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Esse é o nosso dever. Nosso dever é o que, obreiro Afonso? Orar. O nosso dever é orar sempre. Fala, o meu dever é orar sempre e nunca esmorecer. Diga glória a Deus, igreja. Ele orou a sexta. E se não tivesse aparecido nada lá na 7ª, ele ia continuar orando. Se não tivesse aparecido nada na 8ª, na 10ª, na 20ª, ele ia continuar o que, igreja? Ele ia continuar orando. Qual é o nosso dever? O nosso dever é orar. É esse que é o nosso dever. Nosso dever não é ficar observando se tem lógica ou não, como que vai acontecer. O nosso dever é orar e crer e viver pela fé. Quando o servo dele foi lá na 7ª vez, ele veio com uma notícia: meu senhor, a única coisa que eu vi lá foi o quê? Uma nuvem do tamanho de quê, igreja? Vamos lá? A 7ª vez, versículo 44. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de quê, igreja? Do homem. Quando ele disse assim, se levanta uma nuvem pequena, deixa eu te falar, ele menosprezou aquilo que Deus ele estava fazendo. Uma nuvem pequena. Deixa eu te falar uma coisa, nunca menospreze os sinais que Deus ele deixa na tua vida. Nunca menospreze o que é, igreja? Os sinais, porque Deus é Deus que dá sinais. É ou não é, dona Rai? Deus é Deus que dá sinais. Deus é Deus que vai mostrando, é por aqui. Deus é Deus que fala. Antes das coisas gloriosas, extraordinárias acontecer, Deus vai começar a dar o que, igreja? Ele vai dando sinais. Ele vai falando, ele vai dando sinais. E quando você vive pela fé, você sabe que o sinal pode ser pequeno, mas o nosso Deus, ele é o que, igreja? O sinal pode ser pequeno, mas o nosso Deus é o que, igreja?
E quando você não despreza os pequenos sinais e você sabe que Deus ele é grande, então prepara que a grandeza de Deus, a chuva de bênçãos vai ser derramada sobre a tua vida. Diga glória a Deus, igreja. Se for para glorificar, glorifica o nome de Jesus com fé. É com fé, com força. Amém. Aí você sabe o que Elias fez, dona Márcia? Sabe o que Elias fez? Versículo 45, perdão. Vamos de novo no 4, para a gente completar o 44. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de quem? Do homem. Então disse ele: sobe, e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Ele falou: desce lá correndo. Olha aqui, pastor, desce lá correndo, manda ele emparelhar o carro dele e correr. Por quê? A chuva vai pegar ele no meio da onde? No meio do caminho, se ele não correr. Aí Acabe fez direitinho, do jeito que o quê? Do jeito que o Elias pediu que o servo dele desse o recado. Dentro de pouco tempo, quando você não menospreza os pequenos sinais que Deus ele deixa, que Deus ele começa a fazer, olha o que acontece no versículo 45. Dentro em pouco, os céus, o que, igreja? Os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande, o que, igreja? E caiu grande chuva. Olha aqui, pastor, não era melhor? Está escrito assim: e caiu a chuva? Não, Deus fez grande chuva cair. Sabe o que quer dizer isso? Deus tem grandes chuvas de bênção para ser derramado na tua vida, seu André. Entendeu, dona Ivani? Fala assim: Deus tem grande chuva de bênção para ser derramado na minha vida. Fala, igreja. Deus tem grande chuva de bênção para ser derramado na tua vida. Mas não despreza os pequenos sinais. Toda pessoa que vive de lógica, ela despreza os sinais que Deus mostra na vida dela. Seu Manuel: pastor, quando ele viu, falou assim: ó, vai lá, manda ele emparelhar os carros dele, o cavalo dele, porque senão a chuva vai pegar ele no meio do caminho. Dentro de pouco tempo, imagina, igreja, é assim que Deus faz. É quando você menos espera. Dentro de pouco tempo, aquele céu que estava azulzinho, sem nuvem nenhuma, a não ser uma nuvenzinha, o quê? Do tamanho da palma da mão de um homem. De repente o céu ficou, o que, igreja, que a Bíblia fala? Se enegreceu com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para onde? Para Jezreel. Agora me explica esse último versículo. A mão do Senhor. A mão de quem, igreja? Deixa eu te falar, Senhor na sua Bíblia aí, está escrito com letra minúscula ou maiúscula? Então, a mão do Senhor veio sobre quem? Sobre quem? Sobre Elias. A mão de quem, dona Marisa, que veio sobre Elias? Sobre quem, obreira? Sobre quem? Fala a mão de Deus. Fala, a mão de Deus toca na minha vida hoje. Mas fala com fé, igreja. Levanta a mão direita e fala: a mão de Deus toca na minha vida hoje. A mão de Deus veio sobre Elias. Agora me explica isso aqui. Eu já vou acabar já. Me explica isso aqui. Tem uma coisa estranha nesse versículo aqui. O quê? O que tem estranho aqui nesse versículo? A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos. Deus fortaleceu, Deus encheu ele de força, encheu ele de unção, Deus encheu ele de poder. O que aconteceu? E correu adiante. Espera aí, tem uma coisa estranha aí. E correu adiante de Acabe até a entrada de quê? Da cidade que se chamava o quê? Jezreel. Tem alguma coisa estranha nisso aí. O que está estranho nisso aí? Quem saiu primeiro não foi Acabe? Foi ou não foi? Acabe não saiu primeiro, Marcos? Foi ou não foi? E outra coisa, me explica uma coisa. Acabe saiu de a pé? Ele saiu com cavalos. Ele saiu com cavalos. É ou não é verdade? Mas Elias, a Bíblia fala que Elias foi adiante dele. Como é que pode, igreja? Me explica isso aí. Como é que pode? Acabe saiu primeiro para Jezreel, e Elias começou a correr. Só que Elias chegou na cidade de Jezreel primeiro que quem, igreja? Primeiro que quem? Primeiro que Acabe. Acabe saiu, seu Haroldo, com carros, cavalos, primeiro, e Elias chegou primeiro. Como é que pode? A pé, correndo. Mas sabe por quê? Porque
a mão do Senhor veio sobre Elias. Diga glória a Deus, igreja. Você sabe o que significa isso? Quando a mão de Deus vem sobre a tua vida, acontece o que está escrito lá em Deuteronômio 28. Ele disse: estarás por cima e não por baixo, serás cabeça e não cauda. Diga glória a Deus, igreja. Quando a mão de Deus ela está sobre a tua vida, acontece o que está escrito em Deuteronômio 28: estarás por cima e não por baixo. Bendito serás na cidade, bendito serás aonde, igreja? No campo. Quando a mão de Deus, seu Haroldo, está na vida da pessoa que confia, que crê, que acredita, Deus tira ele de último e coloca ele como primeiro. Quem colocou Elias como primeiro para chegar na cidade de Jezreel foi a mão de Deus. Então não duvida do poder de Deus não, meu irmão. Não duvida da unção de Deus na tua vida não. Diga glória a Deus, igreja. Quando é que eu duvido? É quando a gente começa a querer viver por lógica. Como que vai acontecer? Como? Não pergunta como vai. Deixa eu te fazer uma pergunta que nem a ciência até hoje sabe. Como que é formado os ossos dentro do ventre materno? Me explica aí. Nem a ciência sabe. Sabe por que a ciência não sabe? Porque existem mistérios que só compete a Deus saber. Diga glória a Deus, igreja. Pastor, mas por que eu estou enfrentando essa luta? Mas por que eu estou passando por essa dificuldade? Fique em paz. A mão de Deus ela vem na tua vida hoje, e Deus vai colocar você aonde você tem que estar. Diga glória a Deus. Mas me enganaram, pastor, puxaram o meu tapete, me passaram para trás. O médico disse que eu tenho isso, está acontecendo aquilo. Fica em paz. O nosso dever é orar, é confiar, é depender única e exclusivamente de quem, igreja? De Deus. Entenda a unção do céu. Deus liberou uma unção dos céus sobre tua vida. Deus libera hoje uma unção dos céus sobre tua casa. Deus libera hoje uma unção dos céus sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Diga: eu recebo. Diga: eu recebo. Fica de pé agora. A mão de Deus veio sobre quem? Sobre Elias. E ele começou a correr. Não tem lógica. Posso te falar? Não tem lógica o sujeito correr mais rápido e na frente do que tinha saído primeiro e ainda saiu com o cavalo. Não tem lógica, mas isso é o poder de Deus, dona Márcia. Isso é o poder de quem? É o poder de Deus. Quando a mão de Deus ela vem sobre a vida da pessoa que crê, que confia, meu irmão, prepara que você vai viver os melhores dias da tua vida. Diga glória a Deus, igreja. Prepara que você vai viver os melhores dias da tua vida. Mas você tem que acreditar. Você tem que crer. Segura na sua mão esse pedido. Pega na sua mão os seus pertences. E aí onde você está, fala para ele: meu Deus, me ensina a viver pela fé. Fala, me ensina a viver pela fé, meu Pai. Eu não quero viver por lógicas. Fala, me ensina a viver pela fé. Eu não quero viver por lógicas não, meu Pai. Fala para ele: eu não quero viver por lógica não. Eu não quero viver pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu ouço. Fala para ele: meu Deus, me ensina a viver pela fé. Fala para ele: me ensina a viver pela fé. Porque se nós aprendermos a viver pela fé, minha irmã, se nós aprendermos a viver pela fé, meu irmão, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na tua vida. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na tua casa. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na tua família. Oh Espírito Santo, Deus soberano, Deus poderoso e glorioso Deus. Essa pessoa ela levanta aos céus o pedido da porta aberta. Nós não viemos aqui para brincar, para passar o tempo não, meu Pai. Nós viemos aqui porque nós cremos. Nós viemos aqui porque nós acreditamos. Nós viemos aqui porque, meu Pai, oh Deus Todo-Poderoso, nós cremos na Tua promessa. O que levou Elias a subir o alto daquele monte, se ajoelhar, orar, clamar, foi a crença dele, foi a fé dele em Ti. Antes dele subir o monte, ele disse que já ouviu barulho de chuva, de abundante chuva. Isso é fé. Fala: meu Deus, me ensina a viver pela fé. Fala, igreja. Fala: me ensina a viver pela fé. Eu não quero viver pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu sinto. Fala para ele: meu Deus, me ensina a viver pela fé. Eu não quero viver por lógica não, eu quero viver pela fé. É pela fé, meu Pai. Meu Pai, vai adiante do Teu povo, aleluia. Vai adiante de cada uma dessas pessoas. Leia os pedidos do Teu povo. O Senhor sabe a necessidade dessa senhora, desse senhor.
O Senhor sabe a necessidade desse rapaz, dessa moça. Meu Deus, ninguém sabe a dor que ela sente, que ele sente. Ninguém sabe a luta, o problema que essa pessoa ela tem travado dia a dia, meu Pai. E ela não veio aqui para apenas passar o tempo. O que nos trouxe aqui é a nossa fé, foi a nossa crença em Ti. Então responda o Teu povo, meu Pai. Abra os céus, meu Pai. Abra os céus, Deus. Assim como o Senhor fez, sabe, a chuva, a abundante chuva, a grande chuva cair naquele dia. Faz, meu Pai, abundante chuva, grandes chuvas de bênçãos cair nessa casa, sobre essa família, sobre esse lar. Faça grande chuva, abundante chuva, meu Pai, cair sobre o trabalho, a empresa, sobre a saúde dessa pessoa. Ah, meu Deus, toca com a Tua poderosa mão, assim como o Senhor tocou, meu Deus, em Elias. Toca nesses pedidos que são erguidos aos céus. Toca em cada vida. Toca na família, toca no trabalho, toca na empresa, toca na saúde dessa pessoa. Toca, meu Pai, e faz o sobrenatural, e faz o impossível se tornar possível, meu Pai, na vida do Teu povo. Nós cremos porque o Senhor não falha. Nós cremos porque o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro. O Senhor não é homem para mentir, meu Pai, muito menos filho do homem para se arrepender. O Senhor zela pela Tua palavra. O Senhor é fiel para cumprir o que o Senhor prometeu, meu Pai. Então derrama, fala para Ele, derrama, meu Pai. Fala, derrama chuvas de bênçãos sobre a minha vida. Fala para Ele, derrama chuvas de bênçãos sobre minha casa, sobre a minha família. Fala, quando eu sair daqui nessa noite, meu Pai, eu não vou sair sozinho não. Fala, a Tua mão vai estar sobre a minha vida. Fala, quando eu sair daqui nessa noite, a Tua mão não vai, eu não vou sair sozinho não. A Tua mão vai estar em mim. Fala para Ele, a Tua mão vai estar em mim. Aonde eu for, por onde eu andar, em tudo que eu fizer, eu irei obter a vitória. Fala, eu irei obter a vitória, para honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Diga graças a Deus.